Quando o Papa CG decide uma doutrina, aí, da testemunha de Jeová que o questione, ela é prontamente desassociada para queima de arquivo para que não comunique com mais nenhuma testemunha de Jeová sua descoberta, pois o CG nunca quer sair perdendo. O CG nunca quer demonstrar que errou, muito embora ironicamente ele diga que não é perfeito e que erra. Só que nunca admite isso especificamente quando lhe expõe o seu erro. Exemplo, o CG ensina que Jeová não sabia que Adão e Eva iriam pecar. Mas, onde está escrito isso na Bíblia, que Deus não sabia que Adão e Eva iriam pecar? Não interessa. Quando o Papa CG decide um ensino, aí dá testemunha de Jeová que lhe afrontar dizendo que ele pode estar errado. Mas, e se Jeová soubesse que Adão e Eva iriam pecar? Qual o problema? O problema é que o CG mostra que Jeová seria cúmplice dos erros de Adão e Eva. Você, prezado leitor, concorda com o CG? Se você é pai e avisa seu filho para não colocar alfinetes, pregos, clipes ou grampos metálicos na tomada elétrica e você vê que seu filho está prestes a fazer isso e você não o impede, você é cúmplice do erro que seu filho irá praticar? Não. O choque que ele vai levar, um estouro que ele vai ouvir do curto-circuito que ele irá provocar vai servir de lição para ele. Não é assim? Porque senão, este filho aprenderá que sempre contará com seu pai ou alguém para o impedir de praticar uma desobediência. E sabemos que o pai ou alguém nem sempre estará presente na hora do filho praticar algum ato de desobediência aos bons costumes. Não é verdade? Então, suponhamos que Deus soubesse que Adão iria pecar e permitisse que ele pecasse. Qual o problema? Não alteraria nada a lei imutável que o homem plantar, isso é o que ele vai colher. Não é assim? Ah, mas se Deus soubesse que Adão e Eva iriam pecar, não teria sentido Deus ter criado a árvore do conhecimento do bem e do mal e ter dado a ordem para Adão e Eva não comerem dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nos mostra na Bíblia de antemão que ele sabia que a nação de Israel não ia ouvir os conselhos do profeta Jeremias e mesmo assim mandou Jeremias pregar por 40 anos para eles se arrependerem e voltarem a fazer a vontade de Deus, e o mesmo ocorreu com o profeta Ezequiel, onde Deus disse que a nação de Israel não iria ouvir, que eles eram de cabeça dura e coração duro, rebeldes. Mas mesmo assim, Ezequiel deveria continuar pregando para a nação de Israel. Ora, se Deus sabia que a nação de Israel não iria acatar seus conselhos, porque insistiu que Jeremias e Ezequiel continuassem pregando para eles? O mesmo se dá com Adão e Eva. Deus poderia saber de antemão usando a sua presciência e permitir que Adão e Eva desobedecessem. Exemplo, Deus diria para Jesus: estes dois vão desobedecer. Você está disposto a ir morrer pela descendência deles que serão inocentes do pecado de Adão e Eva? Não poderia ter ocorrido isso? Sim. Mas o Papa CG não permite que nenhuma testemunha de Jeová faça um comentário desse. Tem que aceitar a visão míope do CG como sendo a verdade. E pronto. Acabou. É assim que funciona o corpo governante das testemunhas de Jeová. Aí da testemunha de Jeová que tiver uma ideia independente da verdade que lhe impõe as testemunhas de Jeová. O CG explica que se Deus soubesse de antemão que Adão e Eva iriam pecar, Deus seria responsável por todas as desgraças que surgiriam para a humanidade. Mas, se o pai avisa de antemão para seu filho nunca enfiar algo metálico na tomada elétrica e em seguida, este pai visse que o filho ia enfiar o clipe metálico na tomada elétrica, e o pai não o impedisse, este pai seria responsável? Não. Mas, a mãe poderia dizer para o pai: você é o culpado pois você sabia que seu filho ia pôr o clipe metálico na tomada e você não fez nada para impedir. Esta mãe estaria correta em dizer isso? Não. Pois sabemos que estes filhos mimados se transformam em perigos potenciais para a sociedade. Muitos destes filhos mimados que foram presos pela polícia devido a crimes que eles cometeram, disseram: se meu pai e minha mãe tivessem me disciplinado na minha infância, eu jamais me tornaria um criminoso. Então,
O fato do pai respeitar o livre-arbítrio do filho em permitir que o filho coloque as duas pontas do grampo metálico na tomada elétrica não significa falta de amor ao filho, pois o filho foi avisado de antemão das consequências, mas mesmo assim, resolveu desobedecer. E todas as vezes que o filho quiser desobedecer uma lei, o pai estará ao seu lado para defendê-lo. Sabemos que não. De modo similar, o fato de Deus saber de antemão que Adão e Eva iriam pecar não faz de Deus culpado por isso. Deus respeitou o direito ao livre-arbítrio de Adão e Eva, e eles estavam cientes das consequências dos seus atos. Sendo assim, saber ou não saber se o filho iria levar um choque na tomada elétrica não significa que este pai é responsável pelo mal sofrido pelo filho pelo fato de saber que isso iria ocorrer. De modo similar, Deus saber que Adão e Eva iriam pecar não significa que Deus seja o responsável pelo mal sofrido por Adão e Eva e todos nós descendentes deles. Também, se Deus impedisse Adão e Eva de pecar, Deus deveria impedir os demais humanos de pecar, pois daí estabeleceria uma jurisprudência, e daí, o que seria do livre-arbítrio? De qualquer forma, Deus permitiu a desobediência ocorrer para servir de jurisprudência das consequências pelo abuso do livre-arbítrio. Esta foi a sabedoria de Deus em ação. Agora, uma organização que impõe nos seus adeptos que eles têm que crer somente naquilo que o corpo governante entende da Bíblia. Este corpo governante deveria ter uma folha de serviços impecáveis. Ele tem? Não. Então, por aí se nota que esta organização supostamente de Jeová é falaciosa e não digna de confiança.